Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu trouxe para vocês aqui um tema muito importante, muito interessante, que são os embutidos. Embutidos é o grupo aonde faz parte o peito de peru, o blanquet, o chester, o presunto, a mortadela, os defumados, né? Tudo isso está dentro desse grupo, que é um grupo que há muito tempo já temos informação da periculosidade, dos riscos de colocarmos esse tipo de alimento na nossa dieta. Mas eu acho importante, antes de falarmos sobre isso, também entender um pouquinho sobre a história dos embutidos, onde começou, né? Porque tudo na história tem um marco, tem um momento, e os embutidos, eles foram, hoje a ideia do vídeo é falar mal deles, né? Mas eles já foram muito importantes, muito interessantes para a população, para a espécie humana, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra, os soldados eles precisavam levar para o campo de batalha alimentos que tivessem uma durabilidade, né, maior. E aí entraram então os embutidos na jogada, a indústria começou a estudar como que poderia fazer um alimento que não estragasse tão rapidamente, colocando ali bastante conservantes, e foi isso que salvou os soldados nesse momento. A Segunda Guerra Mundial passou e a indústria, então, precisou continuar estudando como manter estes produtos sendo fabricados e como torná-los úteis. Nesse momento também foi o momento onde a mulher começou a sair de dentro de casa e começou a ir para o mercado de trabalho. E essa saída da mulher de casa para o mercado de trabalho também precisou trazer uma facilidade para que a mulher pudesse garantir o alimento dentro de casa. E isso aqui não é um vídeo falando de machismo ou não machismo. Eu sou super aberto, eu acho que não existe essa relação de que a mulher tem a obrigação de garantir a comida. Isso é, na verdade, é quase que um consenso social. Isso está longe de ser um vídeo machista, tá? Pelo amor de Deus. É só uma tradição, na minha casa foi assim, em outras casas não eram assim. Né? Então nem vamos falar de mulher, né? Seja lá homem ou mulher que tivesse que manter a alimentação dos filhos. Obviamente que se você estivesse trabalhando e tivesse pouco tempo para isso, é muito mais prático utilizar produtos que já venham pré-prontos, que não precise de preparo. E aí entra então, nesse pós-guerra, uma outra utilidade para esse tipo de comida pronta, os embutidos. Também, nesse mesmo momento, comprar alimentos enlatados, levar para casa esses alimentos, teve um certo apelo de status, até porque também não era tão barato, né? Então levar isso para casa era quase como se fosse uma ostentação. Nos dias de hoje, nós chamaríamos isso de ostentação. Então, como eu disse, né, já teve uma fase da história em que realmente a gente teve que agradecer a esse tipo de alimentação porque ajudou na sobrevivência humana. Porém, hoje, com todos os estudos que temos em cima dos produtos que são colocados, que são adicionados nos embutidos, começa a ser muito tolo levarmos para casa, oferecermos isso para nossa família, né, esse tipo de alimento, até porque ele já vem sendo colocado, os embutidos ocupam o mesmo grupo que o cigarro no que diz respeito a riscos de câncer. Olha o que eu estou falando, embutidos e cigarro no mesmo grupo, grupo 1, o grupo onde tem mais embasamento científico relacionando o consumo desse tipo de substância e o câncer. E não tem como falar então de embutidos e não falar sobre o nitrogênio e as reações que acontecem no corpo. Na verdade, o nitrogênio ele está presente nos vegetais e ele é importantíssimo para o crescimento dos vegetais. Só que quando os sais de nitro são utilizados como conservantes, aí a gente começa a ter um problema.
E os sais de nitro são usados como conservantes, além dos embutidos, também em alguns queijos, hein? Já fiz vídeo aqui falando sobre o consumo do leite, o consumo do queijo, o impacto disso na saúde, e alguns tipos de queijo podem ser adicionado neles sais de nitro. Mas esse é, com certeza, utilizado em larga escala aqui, nesse tipo de alimento. E aqui eu vou colocar para vocês a reação aqui, né? Onde eu tenho o nitrato, que é o NO3-, e o nitrato, quando ele é reduzido, quando ele recebe um elétron, ele é reduzido em nitrito, que é o NO2. E quando ele recebe, ele é reduzido novamente, ou seja, ele recebe mais um elétron, ele é transformado em óxido nítrico, que é o NO. Então isso aqui é uma reação comum, né? O nitrato recebe um elétron, vira nitrito, recebe um elétron, vira óxido nítrico. Nós vamos falar sobre o nitrito, que no nosso corpo pode ir para dois lados aqui, ó. Ou o nitrito, ele vai sofrer uma reação com os ácidos graxos do corpo e vai formar nitroácidos graxos, e os nitroácidos graxos são ótimos, têm alguns benefícios muito importantes para o nosso corpo. Porém, é muito mais fácil o nitrito vir aqui para uma outra rota alternativa, onde ele vai formar os compostos N-nitrosos. E aqui a gente tem a nitrosamina. Nitrosaminas. Aqui começa o perigo dos embutidos, ó, nas nitrosaminas que a gente encontra facilmente em quem consome excesso disso aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês que às vezes não adianta, eu não tenho como não colocar a reação química para que seja mais fácil de entender. Eu vou mostrar aqui, ó, o nitrito, que é o NO2, como é que ele vai interagir com a água. Ó, aqui ele interage e ele vai formar o HNO2, que é o ácido nitroso. O ácido nitroso, ele é um ácido fraco. Ele facilmente se degrada. E ele vai se degradar em dois radicais livres. Um deles extremamente perigoso, que é o radical livre hidroxila ou hidroxil, que é um ânion, tá aqui, ó, é o OH-, e num cátion, que é o nitrosil, que é o NO+. Tanto esse ânion hidroxil quanto esse cátion nitrosil são dois radicais livres, e aí eu já fiz vídeos aqui mostrando o perigo dos radicais livres, videozinho aqui em cima, mostrando que radical livre em excesso gera estresse oxidativo, tá? Então é muito importante entender que no final dessa reação aqui, que começou com NO2-, eu vou ter dois radicais livres extremamente perigosos para o corpo humano. Por que eu falo tão perigoso? Porque o nitrosil ele tem a capacidade de interagir no DNA, no núcleo da célula, no DNA. E todo radical livre que tem capacidade de interagir no DNA, ele causa mutação. Então aqui está um dos principais perigos do nitrosil. Além disso, ele pode reagir no intestino, ele pode ir lá no intestino e reagir com as aminas biogênicas. Onde é que eu vou ter amina biogênica?
na alimentação rica em proteína animal. Então, pessoas que comem muita proteína animal vão ter aqui no intestino, vamos desenhar o intestino aqui, ó, vai ter excesso de aminas biogênicas e essas aminas biogênicas vão interagir com o nitrosil e vai dar origem às nitrosaminas, que é o que eu falei para vocês, que tem relação direta com câncer. Então aqui, ó, vai dar origem a nitrosaminas e isso aqui está relacionado ao aumento de câncer, principalmente câncer de intestino e câncer de estômago. São os dois cânceres mais associados ao consumo de embutido por causa dessa reação que acontece aqui com o nitrosil no intestino, quando existe restos aqui mortais de proteína animal, né, as aminas biogênicas, e também por interagir diretamente no DNA da célula, causando mutações celulares. Tá bom? Isso aqui é que tem que ficar o recado, esse é o nome. Falou embutido, o perigo está nas nitrosaminas. Além disso, além dos sais de nitro, que de longe é o pior dos ingredientes dos embutidos, eu também tenho aqui o excesso de sódio. Esse tipo de alimento carrega muito sódio, carrega muito conservante e muita gordura saturada. Então, estes são os ingredientes mais perigosos dos embutidos. A gordura saturada, ela também está associada ao câncer coloretal, o câncer de intestino. Então eu recomendo a vocês que entendam que isso não serve como alimento. E eu fico um pouco preocupado porque muitas vezes, infelizmente muitas vezes, eu tenho paciente que vem até o meu consultório muito preocupado com a alimentação, com o estilo de vida e fala para mim assim, não, eu já estou cuidando disso há alguns meses, alguns anos, eu inclusive tenho acompanhamento com nutricionista da minha cidade lá que me assiste e o paciente traz a dieta dele. E nessa dieta prescrita por um nutricionista, eu vejo muitas vezes algumas coisas que me deixam preocupado, que é a presença de embutidos light, né? Como assim, um peito de peru light, um Chester light, um Blanket light. Gente, o fato de ter um light do lado do nome não tira todos esses riscos aqui, porque o light só está relacionado à caloria. E a gente não tem que fazer uma dieta baseada em caloria, a gente tem que fazer uma dieta baseada em em nutrigenômica, né? Como é o impacto do nutriente no genoma humano? Como é que eu posso modular o meu genoma através do que eu estou comendo? Como que o alimento que está entrando no meu corpo vai modular o meu genoma anti-doença, né? Para silenciar as doenças que podem estar querendo se manifestar. Então, assim, cuidado, tá? Infelizmente, ainda existem algumas dietas que são prescritas, que são dietas para emagrecimento, não é dieta voltada para a saúde. E quando o meu foco é só emagrecimento, aí é um perigo, porque eu posso estar colocando isso numa oferta para o meu paciente, incentivando ele a comer um peito de peru light, simplesmente porque eu quero que ele emagreça, mas eu tenho que pensar na saúde desse indivíduo, tá? E não simplesmente no peso. Então, sobre embutidos, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso tem que sair da relação de alimentos que você leva para dentro da tua casa. Não alimente teus familiares com isso. Não comam isso. Isso está longe de ser um alimento saudável para o corpo. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um likezinho aí, compartilha com os amigos, se inscreva no meu canal, aciona o sininho e abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Tá bom? Meu muito obrigado.